Alô? Está, ok, já está disponível então. Está bem, eu vou pedir ao técnico para ver isso. Tá, tchau. Francisco Tavares já está disponível, vai entrar agora e poderemos dar início à nossa sessão. Francisco Tavares já está disponível. Francisco, consegues ouvir? Francisco Tavares. Francisco. Francisco Tavares, consegues ouvir-me? Francisco. Consegues ouvir-me? Francisco Tavares. Francisco. É. Consegues ouvir? Ok. Eu estou ouvindo muito bem, né? Ok. Damares, podes fazer um teste de som? Já, estão a ouvir? Sim, já estamos a ouvir. Ok. Penso que estamos em condições de dar início à nossa sessão. Sim, estou a ouvir. Eu estou a ouvir. Ok, então eu posso fazer um breve enquadramento da sessão e depois passo a palavra ao moderador Luís Teixeira para avançar com a sessão. Como é do vosso conhecimento, o MPD produziu uma plataforma autárquica onde define a sua visão para o desenvolvimento local para o ciclo 2020-2024. Esta plataforma reforça as medidas e políticas que tiveram sucesso no ciclo anterior e abre portas a novas políticas, sobretudo neste novo contexto que nós estamos a viver. É de se referir também que o MPD reforçou a sua ambição para o desenvolvimento local. Porque a política não é só uma questão de liderança, nós temos também que representar, nós temos que conhecer quais são as expectativas e o entendimento da sociedade. O MPD coloca ao debate a sua plataforma com a sociedade. Assim, nós convidamos alguns oradores, reputados oradores, experimentados e com profundo conhecimento na matéria, para ajudar-nos nesse processo e nesse debate. A plataforma nós subdividimos a plataforma em cinco pilares que nós pensamos ser pilares centrais e colocamos esses pilares ao debate. São temas que têm a ver com a governação municipal, a qualidade ou até onde a governação municipal deve ir, o desenvolvimento sustentável, a redução do desemprego, a redução do desemprego, a dinamização da economia nas ilhas, a redução das assimetrias e
por último, como construir cidades saudáveis e sustentáveis. São esses os temas que nós temos em debate. Portanto, este será a nossa segunda sessão e teremos mais 3 sessões depois desta. Posto isso, e sem mais perca de tempo, eu passava a palavra ao senhor moderador para dar início à nossa sessão. Bom dia a todos. Portanto, muito obrigado, Luís Carlos Silva. Antes de mais, gostaria de fazer algumas notas prévias de enquadramento do tema, mas em primeiro lugar gostaria de cumprimentar todos os oradores, a doutora Rosa Bali e o engenheiro Francisco, mas também queria cumprimentar todos os participantes que estão a acompanhar aqui este webinar através da plataforma Zoom, mas também outros que irão acompanhar através das redes sociais. Queria cumprimentar e agradecer a Academia JPD, do MPD, desculpe, e o MPD pelo convite que me fez para moderar este painel. O painel de hoje, o tema vai debruçar sobre municípios e desenvolvimento sustentável. Eu gostaria de fazer uma breve, rápida apresentação dos oradores. Antes, eu sou o Luís Teixeira, vou moderar este painel. Eu sou Presidente do Conselho de Administração do CRMI e também sou Presidente do Conselho de Administração do 3C, Centro de Competências de Cabo Verde. Portanto, vamos ter 2 oradores, uma oradora e um orador. Vou começar por apresentar a doutora Damaris Rosabal. A doutora Damaris Rosabal atualmente trabalha como consultora especialista em políticas públicas, género, planificação, estratégia e políticas para sustentabilidade. Trabalhou como especialista em planificação estratégica e género para o Programa das Plataformas Locais e Desenvolvimento Sustentável do PNUD, projeto centrado no desenvolvimento local. É doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Humanas, Estudos do Género, mestre em Políticas para a Sustentabilidade da Universidade de Catalunha, licenciada em Ciências do Mar. O engenheiro Francisco Tavares, o segundo orador, portanto, o engenheiro Francisco é engenheiro estatístico pela Escola Nacional de Economia Aplicada de Dakar, Senegal. Foi deputado nacional, presidente do Instituto Nacional de Estatística, presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina de Santiago, presidente da Associação Nacional dos Municípios Cabo-Verdianos, representante de Cabo Verde na Comissão de Estatística das Nações Unidas, foi presidente da Assembleia Geral de Acionistas de Águas de Santiago, consultor do Ministério das Finanças nas áreas da regionalização, planeamento estratégico, políticas públicas, ambição 2030. Feita a apresentação dos oradores, queria fazer um rápido enquadramento do tema. Como todos sabem, Cabo Verde, num grupo de 193 países, é um dos signatários da Agenda para o Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030. É uma agenda que assenta em 17 ODS. Também o governo tem um programa estratégico para desenvolvimento sustentável que está alinhado com a Agenda 2030. A Agenda 2030 traz 5 princípios, 5 focos, os chamados 5 Ps: pessoas, planeta, prosperidade, paz e parcerias. Falar da Agenda 2030, portanto, temos que falar dos municípios. Aqui, os municípios estão implicados nos 17 ODS, mas um ODS em particular, que são as ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, que coloca o desenvolvimento territorial no centro do desenvolvimento sustentável. Há dias estava a ler um documento que foi distribuído em Portugal para as autarquias. Diz que as cidades têm um papel fundamental na aplicação da Agenda 2030. Estima-se que 65% das 169 metas definidas para os 17 ODS não serão atingidas sem um envolvimento concreto dos governos regionais e locais. Significa que a implementação da Agenda 2030 implica e exige a participação dos municípios. Vai ser um grande desafio, mas também vai constituir um mar de oportunidades.
Feito este preâmbulo, vou de imediato passar a palavra aos senhores oradores, mas antes permita-me fazer dizer as regras do jogo, entre aspas. Portanto, vamos tentar fazer este debate de máximo 1 hora, 10 minutos. Os primeiros 15 minutos, cada orador vai ter 15 minutos para fazer a sua primeira intervenção. Depois, queremos um debate de 20 minutos com o público. No final, vou passar 5 minutos aos oradores, portanto, começando nesse caso pelo orador que fez a segunda intervenção, e depois o orador que fez a primeira intervenção, e finalmente farei o encerramento final. Posto isto, e sem mais delongas, eu vou passar a palavra à doutora Damaris Rosabal para fazer a sua comunicação. Tenha bondade, Damaris, a palavra é sua. Olá, muito bom dia a todas e a todos. Antes de mais, eu gostaria de, se houver alguma falha na comunicação, gostaria de pedir desculpas, mas eu fiquei retida na Boa Vista ontem por causa do mau tempo e hoje não há luz em toda a ilha, então estou com algumas dificuldades, mas esperemos que tudo corra bem. Muito obrigada pela oportunidade, desde a plataforma autártica do MPD, para vir aqui expor as minhas ideias e pensamentos sobre a questão. E também gostaria de cumprimentar a todos que estão a ver aqui através do Zoom ou através do live, e também ao meu colega e orador, especialmente o Sr. Francisco. Eu gostaria que vocês me permitissem fazer o compartilhamento de tela, portanto teríamos que pôr como co-host ou alguma coisa assim, porque eu vou fazer uma apresentação de PowerPoint. Pode ser? Sim, Damaris. Os técnicos vão lhe passar a funcionalidade de anfitrião para poder fazer a sua partida. Ok. Já está. Já está. Pois bem. Vocês já estão a ver a minha tela? Sim, estamos a ver. Ok, Pode começar. Obrigada. Foi-me convidada aqui para falar sobre o desenvolvimento local, os municípios e a Agenda 2030 e, como todos, estive um bocado a analisar o que é que se pretendia com o documento, não é, que enviaram. E então fiz uma apresentação que tem esta seguinte estrutura. Primeiro vou falar das linhas que orientam o painel, o desenvolvimento sustentável em si, as agendas globais e os progressos, o lugar do desenvolvimento local nas agendas globais, o desenvolvimento sustentável e a mudança de paradigma na governação local que é necessária para tal, a articulação entre a Agenda 2030, a Agenda Nacional e o desenvolvimento local, os processos de localização dos ODS em Cabo Verde e, por último, as oportunidades que se criam ao apostar no desenvolvimento sustentável e na Agenda 2030, porque eu acho que também é disso que se trata, não é? Dar a conhecer aos governos locais quais as oportunidades que existem. Muito bem. As linhas que orientam o painel estão aqui, eu não vou ler todas, mas eu vou me focar nas seguintes linhas. No desenvolvimento local sustentável em si, na questão da Agenda 2030 e do alinhamento entre a agenda nacional, local e uma agenda global e a construção de uma visão comum em torno a esta agenda e que perpassa estas 3 dimensões de governação. Muito bem, nós sabemos que o desenvolvimento, hoje em dia, falar de desenvolvimento sustentável é falar automaticamente da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Aliás, isso já está patente no nosso Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável. Pois bem, o desenvolvimento sustentável, a busca pelo desenvolvimento sustentável é uma busca multidimensional e não depende de um único fator.
e depende de diferentes parâmetros para atingir este desenvolvimento. Está intimamente ligada com a Agenda 2030, que nos orienta para o desenvolvimento sustentável e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Como sabemos, o desenvolvimento sustentável tem as suas bases em 3 pilares: o econômico, o social e o ambiental, porque em 2 décadas, desde 1990 até agora, se percebeu que só o crescimento econômico não era suficiente para alcançar uma melhor qualidade de vida das pessoas, um maior equilíbrio do planeta e uma maior prosperidade. Muito bem, a Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade, para atingir o desenvolvimento sustentável, e os ODS são objetivos integrados, indivisíveis, que misturam de forma equilibrada os 3 pilares do desenvolvimento sustentável. Muito bem. Dentro desta questão da Agenda 2030, eu gostaria de falar do quê? De agendas globais. Eu tenho uma experiência em trabalhar com os municípios, trabalhei no programa das plataformas para o desenvolvimento local e Objetivos 2030, e sempre havia aquela meio que discussão se as agendas globais funcionavam ou se estavam alinhadas com o que se queria a nível local. Pois bem, nós temos já 2 experiências de agendas globais. A primeira foi do Objetivo de Desenvolvimento do Milénio e passamos agora para os ODS. Pois bem, as agendas globais funcionam? Funcionam. A pobreza global em 1990 era de 36%. Com a aplicação dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, passou para 12%, sobretudo empurrado pelo crescimento econômico de países emergentes. Embora ficaram muitos desafios, e especialistas na área decidiram que, para medir efetivamente o desenvolvimento sustentável, seria necessário aplicar o Índice de Progresso Social, que mede as necessidades básicas, as oportunidades e os eixos de qualidade de vida. E chegaram à conclusão que, para atingir os ODS, teríamos que atingir um 75% de Índice de Progresso Social. Muito bem, onde é que nós estamos relativamente a essa questão, à Agenda 2030, aos ODS do Desenvolvimento Sustentável? Neste momento no mundo, estamos a 61% do Índice de Progresso Social, o que quer dizer que nos falta imenso para conseguir atingir os ODS. Mas será que só com o crescimento econômico social, só com o crescimento econômico, nós vamos atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Não, as projeções indicam que em 2030, só com o crescimento econômico, conseguiremos atingir somente 62,4% do Índice de Progresso Social. Entretanto, se incluíssemos os outros 2 pilares do desenvolvimento sustentável, tanto o social como o econômico, em 2030 poderíamos chegar a atingir esses 75%. E isso já está a acontecer em alguns países. Por exemplo, países com PIBs modestos e altos níveis de progresso social estão perto de atingir os ODS. É o caso do Ruanda e é o caso da Costa Rica. Isso o que quer dizer? Quer dizer que nós já temos as soluções para atingir um desenvolvimento sustentável e que estas soluções poderiam estar na discussão da construção da agenda estratégica dos ODS em Cabo Verde, que deveria ser um processo de consenso. Muito bem. Deixa eu ver o que é que... Agora, por que eu não consigo? O desenvolvimento local. Qual é o lugar que o desenvolvimento local ganha nesta nova agenda global? Existe claramente uma centralidade, existe claramente uma centralidade do desenvolvimento local na Agenda 2030. O poder local é a esfera de governação mais próxima dos cidadãos e das cidadãs, tem as ferramentas para apoiar relações económicas, sociais
e ambientais positivas. Aliás, eu acho que em Cabo Verde, ao longo da última legislatura, se tem feito um grande esforço para que o poder local desenvolva cada vez mais estas ferramentas através de diversos programas, como o PRA, programas de centralização no âmbito da educação, etc. E os ODS, embora sejam objetivos de natureza global e universalmente aplicáveis, dialogam com políticas e ações nos âmbitos regional ou local, ou seja, os ODS guiam e criam parâmetros para o desenvolvimento sustentável local. Muito bem, sabemos que para atingir o desenvolvimento sustentável é uma questão multidimensional que tem um aspecto social, econômico e ambiental, mas há outros aspectos fundamentais que eu acho que é isto que é importante que se interiorize a nível da governação municipal e dos nossos dirigentes, que são aspectos como a governança, a planificação, o conhecimento e a análise do território, a participação cidadã, a mudança das relações de poder, tanto a nível local como central, e o exercício da democracia. O desenvolvimento sustentável trata-se efetivamente do exercício da democracia com ferramentas fortes e robustas. A nível municipal, há a necessidade de começar a trabalhar aspectos fundamentais da planificação estratégica e da análise do território, do conhecimento das dinâmicas demográficas, das dinâmicas económicas, sociais, etc. O que é que nos dizem os especialistas sobre os processos necessários para transformar agendas globais em locais, ou seja, a agenda global do desenvolvimento sustentável? Primeiro, a conscientização pública, a abordagem por diversos stakeholders, a abordagem de diversas parcerias, sair só da visão do local e olhar para além disso, através da cooperação descentralizada, da busca de parcerias, a revisão de planos e adaptação aos ODS, a coerência que deve existir entre a política horizontal e a política vertical, ou seja, a coerência existente entre a Agenda 2030, o PEDS, por exemplo, e os planos municipais. Tem que haver uma linha de comunicação que permita não só o fluxo a nível de políticas públicas e de conhecimento, mas, sobretudo, o fluxo de financiamento. Nós estamos num mundo que nos precisamos adaptar à arquitetura financeira mundial e só consegue acontecer através desta coerência política vertical. A existência de orçamentos transparentes e, sobretudo, e isto é uma questão muito importante, o acompanhamento, relatórios e o accountability. Temos que começar a prestar contas para estar dentro do que é a arquitetura financeira mundial a nível do financiamento local. E, obviamente, a avaliação de riscos e a promoção e a adaptação. Muito bem. Em Cabo Verde se tem feito um processo, já se fez um processo de articulação entre a Agenda 2030, o PEDS, Agenda Nacional, e os diferentes planos estratégicos municipais de desenvolvimento sustentável que se têm elaborado. Este alinhamento não é só sobre a necessidade de a Agenda 2030 e o PEDS darem os parâmetros e as orientações para as políticas públicas a nível local. Não, é porque a nível local é onde se vai retroalimentar a Agenda 2030. Como disse o moderador e bem, a maioria das metas serão atingidas a nível global e sem este aporte, sem esta circulação e sem esta sinergia não será possível. Muito bem, quais são os processos de localização dos ODS que se têm realizado em Cabo Verde? Existem diversos, mas o que se observou é que existe uma necessidade de haver uma coerência entre os ODS, o PEDS e os PEMDs, a nível de áreas temáticas diversas, ambiente, mudanças climáticas. Olha, mudanças climáticas vêm a calhar na situação que nós estamos agora no país, economia local, emprego, serviços sociais, indústria cultural, género e governança. Só essa ligação vai permitir, efetivamente, colocar o desenvolvimento local como central e colocá-lo também à vista de todo o sistema de financiamento
global. Mas a nível de Cabo Verde, o que é que já se fez? Já se fez a implementação da transversalização da abordagem dos ODS no PEDS, se realizou um relatório voluntário da Agenda 2030, há em curso a implementação do programa para das plataformas para o desenvolvimento local e Objetivos 2030, com a aplicação da metodologia e localização dos ODS na planificação estratégica municipal e, sobretudo, a realização, e foi muito importante naquela altura, do 4º Fórum Mundial de Desenvolvimento Econômico Local e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que se fez em 2016. Portanto, já há uma história, já há um caminho criado e estão criadas todas as condições para o desenvolvimento local se centrar nesta agenda e nesta sinergia necessária. Muito bem. Depois de falar um bocado da agenda, das sinergias, do que é necessário, da importância da governação e da planificação, eu gostaria um bocado de falar das oportunidades que se criam ao apostar no desenvolvimento sustentável e na Agenda 2030. Em primeiro lugar, e como disse o moderador, o desenvolvimento local passa a ser central na agenda global. Há um objetivo específico para isso. Fornece uma guia para o desenvolvimento local sustentável e inclusivo, com ações claras a nível local, numa visão mais alargada e global do desenvolvimento. Isto o que quer dizer? E isto está nas orientações, que o local tem um impacto no global, ao mesmo tempo que o global tem um impacto no local, e isso nós podemos ver, por exemplo, com a questão da pandemia do Covid e o que estamos a viver hoje em dia, não é? Como estas dimensões comunicam entre si, além de dar uma visão mais orientada ao desenvolvimento de médio e longo prazo, que transcende períodos eleitorais e considerações de curto prazo. Constitui uma linguagem comum, e isso é importante no âmbito global, local e nacional, que pode ser partilhada entre os vários intervenientes. Facilita a mobilização de atores locais em torno a objetivos comuns, e eu acho que isto é importante, eu acho que isto tem tido uma tónica bastante central nesta legislatura, que imprime uma nova dinâmica municipal para elaborar e executar políticas. Todas as pessoas que trabalham e que a nível do desenvolvimento local e que estão presentes poderiam falar um bocado disso, de uma nova dinâmica municipal. É uma oportunidade, isto eu vi através do meu trabalho com o programa das plataformas, para a capacitação e atualização dos quadros municipais no que respeita aos desafios e tendências do desenvolvimento global. Nós temos que estar na crista da onda, saber o que é que está a acontecer a nível global, a nível de desenvolvimento. E a Agenda de Desenvolvimento 2030 e o desenvolvimento sustentável são uma oportunidade para isso. Enquadramento comum para estimular o diálogo entre diferentes níveis de governação. Eu acho que também nesta legislatura há exemplos bastante bons sobre esta questão, e sobretudo é um ponto de contacto entre os municípios na cooperação descentralizada e no desenvolvimento de projetos e ações com municípios de outros países e continentes, ou seja, o poder local deixa de depender do central ou de uma agenda global para cooperar, para buscar parcerias em outros âmbitos que não dependa do fluxo ou do canal do poder central. Enquadra os municípios na nova arquitetura de financiamento global, a nível de investimentos, etc., porque os municípios agora têm que trabalhar com novos mecanismos de governança e de planificação e de prestação de contas, e só assim entram no financiamento global, e suscita novas oportunidades de financiamento e de participar em parcerias, de agregar contribuições de vários atores e de aceder a recursos para o desenvolvimento. Eu, por último, gostaria de deixar aqui algumas perguntas para uma discussão posterior, depois da próxima apresentação, para os participantes e as participantes da plataforma autártica, o que é que se sabe sobre os mecanismos de articulação já existentes entre a agenda global, a nacional e a local? Como é que vem a articulação de programas que existem atualmente e que promovem esta articulação?
como é que vem a questão do acesso ao financiamento no âmbito da importância da articulação, as novas parcerias existentes e a prestação de contas a nível dos ODS. Muito obrigada pela vossa atenção, eu acho que não exagerei no tempo e fico a aguardar para a discussão. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado, doutora Damaris. Acho que cumpriu o tempo e fez uma boa apresentação, deixou aqui um conjunto de aspectos, mas eu vou passar de imediato ao segundo orador, o engenheiro Francisco, e no final vamos ter um debate, mas já a primeira oradora já deixou aqui. Luís, Sim? antes de passar a palavra ao Francisco, é preciso que a mais retire a apresentação e passe a função de... Ok. Agradeço que me deixem também partilhar a tela. Ok. Muito bem. Já posso fazê-lo? Não, Francisco, um minuto, só para resolver aqui uma situação que está pendente. Ok, já tornei anfitrião. Quem? Ao senhor Francisco Tavares, para poder partilhar a tela. Francisco, antes disso, faça o anfitrião. Não sei se o Francisco consegue passar o anfitrião ao MPD. Consegue. É ir lá no MPD e pôr anfitrião. Porque, tendo em conta que nós passamos a administração para a Damaris, há muita gente pendente que quer entrar na sala, não recebe autorização. Portanto, é passar para o MPD aceitar as pessoas que estão pendentes, depois voltamos a passar para o Francisco. Francisco, consegues fazer isso? Diga. Passa o anfitrião ao MPD. Como é que se faz isso? Só clicar no MPD. Diga. Clica no MPD e passa o anfitrião. Há uma opção. Clico no MPD e... Tens uma opção que é tornar anfitrião. Ok. Tornar anfitrião. Já está. Ok. Agora o MPD vai fazer a aceitação das pessoas que estão pendentes. Já está? Luís já pode, né? Não. Passou por Francisco, espera-me. Agora tu é que estás anfitrião. Passa para o MPD. Eu é que estou? Sim, passa para o MPD. Passou para o Luís. Já consegues, Luís? No MPD não aparece. Se não consegues, é melhor continuar então, Luís. Não consigo, não aparece aqui. Então, se o Luís está como anfitrião, consegue admitir as pessoas, ou não? Sim. Luís, tu como anfitrião, vai à sala de pendentes e aceita as pessoas. Admitir. Francisco. Sim. Quando tu tiveres a palavra, vai verificando a sala para aceitar as pessoas. Exatamente. Vou verificando a sala à medida que as pessoas pedem ou vão entrando. Está bem, vamos lá continuar. Já posso? Pode. G. Francisco, pode começar. Já me passaste o anfitrião? Isto é que não sei. Eu, quando venho aqui no MPD, não aparece, no Luís no MPD, não aparece. Tu vais em tornar Francisco. Anfitrião. Tu vais em Francisco e põe como anfitrião, está bem? Agora o MPD é anfitrião. O MPD está anfitrião. Agora passa para mim.
Já está, Francisco. Podes começar. Já posso? Sim. Partilhar a tela. Que é isto, né? Já aparece? Sim, sim. A tela já está compartilhada, né? Sim, já está. Muito bem. Muito obrigado. Eu queria agradecer também pela oportunidade e, sobretudo, o som está a sair? Sim. Tá. E, sobretudo, eu queria felicitar-vos pela escolha, não é? Colocar Damares antes de mim foi, efetivamente, uma escolha uma escolha de mestre, não é? A introdução da Damares, tanto, permite fazer um surf, não é? Obrigado, Damares, pela tua exposição muito clara e muito enquadradora, né? Bom, como, aliás, bem disse a Damares, quando se fala de desenvolvimento local e do municipalismo sustentável, você deve falar também de alinhamento. Não é? Aliás, não é possível alcançar o desenvolvimento sustentável se não houver alinhamento das agendas de desenvolvimento nacional, dos instrumentos de planeamento com os ODS. E esta é a grande felicidade de Cabo Verde, porque, felizmente, os ODS foram muito bem estudados pelos políticos antes, inclusive, das eleições de 2016. De tal forma que o programa do governo está profundamente impregnado pelos ODS. Portanto, basta ver que os 17 ODS estão devidamente traduzidos nos 13 compromissos da década do programa do governo. Esta é uma análise que nós fizemos quando estávamos a elaborar o PETS. E é claro, com isto, significa que o próprio PETS, portanto, o alinhamento do PETS com os ODS foi uma tarefa mais facilitada. Porque, efetivamente, o programa do governo já está profundamente impregnado pelos ODS. Falar de desenvolvimento sustentável é bom relembrar algumas coisas. Primeiramente, é que o desenvolvimento sustentável requer estabilidade, requer compromissos de longo prazo. Quando falamos de compromisso de longo prazo, falamos de compromisso também entre poderes, o poder central e o poder local. Porque não há desenvolvimento sustentável com Estado fraco. E não há Estado forte com municípios fracos. Portanto, todos têm que ser fortes. E esta é uma das oportunidades, então, que o desenvolvimento sustentável reserva, inclusive, ao poder local. Requer compromisso de longo prazo, escolha de programas que impulsionam a mudança e aceleram o progresso, os chamados aceleradores de desenvolvimento, e requer a convergência de todas as ilhas. Conseguir a convergência de todas as ilhas significa não deixar nenhum município para trás, não deixar nenhuma ilha para trás. E então, esta é outra dimensão pela qual nós devemos analisar o desenvolvimento sustentável e os municípios. É que o desenvolvimento sustentável requer a convergência, ou seja, não deixar nenhum município para trás, nenhuma ilha para trás. Esta é efetivamente a década que Cabo Verde não pode perder, e assim, tendo em conta que pelo menos 110 das 169 metas dos ODS requerem implicação, se não depende especialmente da intervenção dos municípios, então o maior desafio dos municípios cabo-verdianos é o desafio do desenvolvimento sustentável. Porque sem eles não há desenvolvimento sustentável. E a territorialização das políticas públicas é, assim, essencial para o desenvolvimento sustentável e tem como princípio sacrossanto não deixar ninguém para trás. Significa não deixar nenhum bairro para trás, nenhuma ilha, nenhuma zona para trás, não deixar nenhum município para trás, nenhuma ilha para trás. E, infelizmente, este é o caminho que nós estamos a fazer neste momento. Tenho algum problema com avançar com a minha tela? Francisco, tem que ir na tela mesmo e clicar na seta. Problema. Lá embaixo. Aham. Há uma seta meio transparente. Aham. Ali.
Não sei se está a ver aqui à esquerda. À esquerda, toda à esquerda. À esquerda, aí. sim. A outra. Okay. A outra. A outra, né? Muito bem. Ok. Bem, então, como dizia, o desafio maior do poder local, do municipalismo, face ao desenvolvimento sustentável, é o seguinte, é que se antes os municípios cabo-verdianos, os municípios tinham responsabilidades com as suas atribuições, agora, para que haja desenvolvimento sustentável, os municípios têm que assumir-se como atores de primeira linha na implementação da agenda estratégica. Então, nós estamos a elaborar a agenda estratégica de desenvolvimento sustentável de Cabo Verde. Portanto, os municípios têm que assumir-se doravante como atores de primeira linha. Então, esta é a diferença com relação ao passado. No passado, os municípios tinham a responsabilidade com as atribuições locais e pronto. Hoje, eles têm que, efetivamente, assumir enquanto atores de primeira linha. Portanto, atores de primeira linha, para já, na concretização da visão para as respectivas regiões. Por exemplo, Ribeira Grande de Santo Antão está na região de Santo Antão, está na ilha de Santo Antão. Existe uma visão para o desenvolvimento de Santo Antão. Existe uma função que Santo Antão deve desempenhar em Cabo Verde, no âmbito do desenvolvimento sustentável. Portanto, o município do Porto da Ribeira Grande deve contribuir para a realização da função de Santo Antão em Cabo Verde. Mas, sobretudo, como eu disse há bocado, os municípios devem, doravante, liderar o planeamento do desenvolvimento regional e devem liderar o desenvolvimento local. Esta é a grande diferença. Se antes você tinha municípios, você tinha câmaras municipais, assembleias municipais com as suas atribuições, do outro lado você tem o Estado com os seus serviços desconcentrados, que mais frequentemente sequer dialogavam, ou melhor dizendo, viviam praticamente de costas voltadas. Hoje não. Hoje não. Ou daqui para frente, pelo menos, os municípios devem liderar o desenvolvimento local. E isto requer mudanças que têm que ocorrer diariamente no quadro legal e institucional. Os municípios têm a responsabilidade na promoção do potencial económico das ilhas. Exatamente porque, sobretudo, nós ainda não temos regiões administrativas e quem deve, então, assumir essa responsabilidade são os municípios. Os municípios são chamados a participar nas empresas e associações de desenvolvimento regional, a participar para a efetivação do ecossistema de financiamento a nível local, na promoção de programas de fomento das médias, pequenas, das micro, pequenas e médias empresas, bem como a promover e participar nas empresas intermunicipais. Bom, os municípios, no âmbito do desenvolvimento sustentável, um dos maiores desafios é isto, é parar o aprofundamento das assimetrias regionais. Aliás, toda ação do desenvolvimento local daqui para frente deve ser conduzida nessa perspectiva de parar o aprofundamento das assimetrias regionais. Porque se você não parar o aprofundamento das assimetrias regionais, significa que vai se criando riqueza, mas municípios e ilhas ficam para trás e você não alcança o desenvolvimento sustentável. É ser ator importante na redução progressiva e programada das assimetrias regionais para o início da convergência. Para o próximo ciclo autárquico, esta deve ser a meta essencial. Redução progressiva e programada das assimetrias regionais e início da convergência para todos os municípios cabo-verdianos. Isto tem que ser assumido em grupo, em bloco. Portanto, os municípios deverão beneficiar de discriminação positiva, nomeadamente no incentivo ao investimento e ao negócio, nomeadamente através da lei do mérito diferenciado, mas também em termos de oportunidades sociais, não é? Oportunidades sociais. Eu falo, por exemplo, da formação profissional e superior dos jovens que vivem fora da praia
e de São Vicente, ou pelo menos fora a Ilha Santiago e de São Vicente. Ainda destacava o seguinte: nós devemos erradicar a pobreza, a extrema pobreza até 2026. Significa que até 2024 devemos, pelo menos, retirar 43 mil pessoas da extrema pobreza. Isto interpela fundamentalmente os municípios de Santa Cruz, Praia, Santa Catarina, São Filipe, São Vicente e Porto Novo. Portanto, esta é também uma responsabilidade essencial que os municípios devem assumir em parceria com o governo. Bom, porque o Luís desafiou-nos sobre as oportunidades, eu queria aproveitar para falar também das oportunidades. Efetivamente, o desenvolvimento sustentável reserva grandes oportunidades ao poder local. Primeiramente, porque o poder local passa a liderar o desenvolvimento local. Portanto, se antes você tinha uma confusão, é a saúde a liderar a saúde, a educação a liderar a educação, para o desenvolvimento sustentável, o poder local deve passar a liderar o desenvolvimento local. A segunda grande oportunidade, portanto, significa que, em vez de estar a ver navios, em vez de estar a viver num contexto de não articulação, de descoordenação, os municípios passam a liderar. A segunda grande oportunidade é a oportunidade da descentralização, porque efetivamente há atribuições que têm que ser centralizadas. Aliás, recomenda-se que com a adoção da Agenda Estratégica de Desenvolvimento Sustentável e quando todos os municípios tiverem os respectivos planos estratégicos municipais, o governo adote uma agenda de descentralização a realizar para os municípios. Uma agenda de descentralização. A agenda é essa a ser acordada com os municípios, exatamente para que eles possam assumir a liderança do desenvolvimento local. A terceira grande oportunidade tem a ver com a reforma da administração municipal, com foco nas pessoas e nos processos. Ou seja, a Agenda Estratégica de Desenvolvimento Sustentável, que é a Agenda de Desenvolvimento Sustentável de Cabo Verde, prevê, portanto, a reforma da administração municipal, exatamente para permitir que os municípios possam, nomeadamente, implementar a gestão baseada no resultado. Isto melhora o controle social, isto melhora a transparência e, sobretudo, melhora a eficiência a nível municipal. Uma quarta oportunidade que o desenvolvimento sustentável reserva, porque está identificado como importante no âmbito da Agenda 2030 de Cabo Verde, é a intermunicipalidade. Portanto, os nossos municípios são de pequeno tamanho, não têm fraca capacidade. E é suposto, então, eles se unirem para terem mais força. A intermunicipalidade permite que municípios de uma ilha inteira, ou mesmo de duas ou mais ilhas, possam constituir serviços intermunicipais, que podem ser empresas ou não, para fazer a gestão de determinados setores. É o caso, por exemplo, da limpeza urbana. Né? Eu dou como exemplo, a Ilha Santiago não precisa de novos serviços de saneamento. Precisa de uma empresa com 20% do pessoal que trabalha hoje no saneamento, com dimensão, com escala, para fazer investimentos, para nivelar os serviços a nível de toda a ilha, e dessa forma a ilha ganha, os municípios ganham. Portanto, isto pode ser procurado em praticamente tudo o que as autarquias locais fazem. Peço um minuto para... Em praticamente tudo que as autarquias locais fazem, exatamente porque as autarquias locais operam serviços que podem ser empresarializados e que podem ser mutualizados. Uma outra oportunidade para os municípios, no âmbito do sustentável, é o que representa o cadastro predial e a utilização das matrizes. Esta é uma recomendação importante da agenda estratégica, porque esta
permite efetivamente melhorar as receitas a nível municipal e contribuir para a maior autonomia municipal. Uma outra é a reforma do Imposto Único sobre o Património, mas especialmente uma grande oportunidade para os municípios é a aceleração da transição da economia informal à formal. Vejam que neste momento temos 33 mil unidades informais e temos menos de 10 mil empresas. Portanto, se pelo menos 70% das unidades informais tornarem-se empresas, nós passamos a ter quase 30 mil empresas em Cabo Verde. Isto densifica o tecido empresarial a nível local e a nível nacional. E é claro que a transição melhora as receitas fiscais, mas, sobretudo, também melhora a produtividade das empresas. Não estou a conseguir passar. Ok. Muito bem. Estamos sempre a falar de oportunidades. O Master Plan do Turismo e a gestão local do destino turístico também representa oportunidades. Eu digo oportunidades porque os Master Plan do Turismo fazem parte da estratégia de desenvolvimento do turismo sustentável em Cabo Verde no Horizonte 2030. E a gestão local do turismo significa que, efetivamente, os municípios passam a ter poder de atuar na decisão e na promoção do turismo. Promoção do turismo que gera oportunidades para a criação de empresas, oportunidades de negócios, que ancora e dinamiza o comércio, a restauração, a agricultura, transportes, a animação cultural, entre outros. Que melhora o potencial dos impostos sobre o património, o potencial da arrecadação das taxas e tarifas. O desenvolvimento sustentável aposta também numa gestão sustentável do território e a produção de solos urbanos é uma oportunidade também para os municípios. O desenvolvimento sustentável aposta sobretudo em setores catalíticos, economia azul, economia digital, plataforma internacional de saúde, indústrias criativas, agricultura. Estes setores catalíticos, o desenvolvimento desses setores catalíticos, é claro que é o desenvolvimento das economias locais, porque isto acontece a nível local. Também os parques industriais constituem grandes oportunidades para os municípios. Portanto, vou entrar agora na última parte da minha intervenção, falando dos municípios e os compromissos totais de Cabo Verde, porque nós estamos na década de compromissos totais. Começo pela retoma e construção do turismo sustentável. Portanto, os municípios devem ser parceiros do governo na criação da confiança, porque a confiança é o principal atributo para se recuperar o turismo em Cabo Verde. Devem ser parte na realização do marketing e promoção e da imagem do destino turístico. Devem estar na linha de frente da segurança sanitária. Porque quem trata da segurança sanitária das cadeias de suprimento são os municípios. Quem trata da fiscalização sanitária são os municípios. Os municípios devem ser parceiras e devem cuidar em tudo que tem a ver, devem cuidar em tudo que tem a ver com a higienização domiciliária e comunitária. Os municípios estarão também com a certificação das empresas do circuito do turista. Os municípios terão a responsabilidade essencial no controle da aplicação dos protocolos e procedimentos de segurança sanitária, como eu disse, na fiscalização sanitária das atividades econômicas, do comércio em feira dos estabelecimentos, da atividade de hotelaria, entre outros. Portanto, os municípios serão atores também na valorização das indústrias criativas,
na diversificação do turismo e, especialmente, na criação de cadeias de valor no setor primário ancorado ao turismo. Isso para dizer que os municípios são essenciais para a retoma e a construção do turismo sustentável em Cabo Verde. Os municípios são também essenciais para a transição da economia informal à formal. Aliás, a transição da economia informal à formal, que, como se sabe, permite integrar a economia informal no sistema econômico formal local, organizar e densificar o tecido empresarial local, aumentar a produtividade, gerar emprego digno, aumentar as receitas fiscais e as receitas municipais, segundo a estratégia que nós já elaboramos. Os municípios deverão, a nível local, liderar o processo de transição da economia. Francisco, mais 3 minutos. Francisco, mais 3 minutos, está bom? Os municípios deverão liderar a organização do comércio local. Seguidamente, nós propomos, no próximo ciclo, a erradicação do comércio ambulante nos moldes em que é feito hoje, a mutualização do comércio em feiras, com a mutualização entre outros. Os municípios deverão liderar, ser parte ativa na gestão sustentável do território. Para já, com a avaliação a meio percurso dos planos diretores municipais, para adequação à nova Política Nacional de Desenvolvimento do Território, para integrar as necessidades do Plano Nacional de Habitação, os planos municipais de habitação, para adequar-se aos planos estratégicos municipais de desenvolvimento sustentável, para adequar-se à nova agenda urbana. A revisão dos planos diretores municipais deve ser feita agora. Os municípios devem ser também parceiras na implementação da segurança sanitária. Portanto, nós queremos saúde para todos no horizonte 2030, em contexto de assimetrias regionais, em contexto de prevalência de doenças degenerativas e pandemias como as que nós temos agora. Os municípios têm um papel essencial a desempenhar, generalmente na parte de ver com o saneamento, mas também com a sua parceria na fiscalização sanitária, bem como na construção, na implementação da Plataforma Internacional de Saúde. Os municípios têm, sobretudo, responsabilidade essencial na construção da resiliência à ação climática, pois os riscos climáticos podem diferir de município a município, pelo menos de ilha a ilha. Portanto, todos os municípios devem avaliar os eventos associados à ação climática passíveis de ocorrer no seu território, avaliar os impactos sociais, económicos e ambientais, avaliar as suas vulnerabilidades, avaliar a capacidade que tem e promover com o governo o reforço da capacidade. Criar resiliência, ou seja, a capacidade de superar e adaptar às crises e choques. Portanto, se não se conseguir criar resiliência, nós podemos, num dia ou em poucas horas, perder milhões, ou seja, o que se ganha em vários anos ou mesmo em décadas. Os municípios devem também ser parte da transformação da agricultura. Ou seja, os estudos que nós fizemos dizem que nós devemos desenvolver uma agricultura que seja competitiva, capaz de penetrar no mercado turístico e nos nichos de exportação, e para isto requer a criação de cadeias de valor competitivas e sustentáveis. Os municípios devem empenhar o melhor possível na parceria com o governo para construir essas cadeias de valor, especialmente municípios de Santo Antão, São Nicolau, Fogo, Santiago e Maio. Os municípios devem, por exemplo, investir na agroindústria, como a indústria de carne, inclusive para corrigir
as disfunções, aliás, os problemas que temos nesse momento em matéria de segurança sanitária com a comercialização da carne. Os municípios devem também ser parte do desenvolvimento da economia digital. Eu podia até parar por aqui. Parte do desenvolvimento da economia digital a começar pela transformação digital a nível municipal. Ou seja, todos Francisco, já estou a terminar. Francisco, temos que terminar. Já estou mesmo a terminar. Todos os municípios deverão entrar neste barco da transformação digital da administração pública, porque é a via que nós escolhemos para acelerar a modernização da administração pública a nível central como local, para acelerar a transparência, acelerar a prestação de contas e, sobretudo, acelerar a boa governação a nível central e local. Os municípios devem também facilitar o desenvolvimento da economia digital nas empresas, mas, sobretudo, devem facilitar os investimentos na plataforma digital, ou seja, para se transformar Cabo Verde num país produtor e exportador de serviços digitais. Termino, sim, com o emprego. Portanto, os municípios devem ser parte importante no desenvolvimento da economia azul. Portanto, nós temos o caso de São Vicente, onde está o epicentro da plataforma marítima. É essencial a ação da Câmara Municipal de São Vicente, nem preciso entrar em detalhe. Os municípios devem ter um papel essencial a desempenhar também no desenvolvimento do setor privado local, designadamente através de um bom ambiente de negócio a nível local, de medidas de discriminação positiva para investimentos em negócio a nível local e outras facilidades. E, como eu disse, eu termino com o emprego. Os municípios devem ser parte importante e parceira do governo para realizar, se calhar, uma das coisas mais importantes do Governo Sustentável, que é o emprego. O emprego é o articulador entre a economia e o desenvolvimento humano. É através do emprego, e sendo uma economia de serviços, é através do emprego que nós garantimos maior produtividade da economia, aumentamos o potencial, fazemos a economia crescer, mas sobretudo que nós melhoramos a distribuição. Temos que terminar, Francisco. Da desigualdade e da pobreza. Eu terminava assim com isto, dizendo que o maior desafio um dos maiores desafios de Cabo Verde é o desafio do emprego jovem, exatamente, porque é através dos jovens que nós conseguimos produzir, maximizar a produção do primeiro dividendo demográfico e também do segundo dividendo demográfico, que conjugados aumentam o potencial de crescimento económico, fazem a economia, com as outras reformas, fazem a economia crescer para gerar riqueza e reduzir-se a pobreza. Devem ser parceiras do governo na implementação. Muito obrigado, Francisco. Da estratégia de emprego jovem, especialmente da estratégia de erradicação da exclusão dos jovens em Cabo Verde. Muito obrigado. Muito obrigado, Francisco. Eu acho que aqui tivemos duas grandes apresentações e eu vou passar de imediato aos participantes. Quem quiser colocar alguma questão é só levantar a mão virtual aqui, ou é só levantar a mão, pedir a palavra, vou de imediato passar. Vamos fazer duas rondas de pergunta, no máximo 2-3 minutos por cada intervenção. Temos aqui um pedido, não sei, não temos nenhum pedido, não vejo aqui nenhuma inscrição. Ninguém quer fazer? Não há perguntas? Luís, Eugênio. Hein? Não vejo aqui. Eugênio Inocêncio, Luís. Ah, ok. Estava a ver aqui muito... Doutor Eugênio Inocêncio, tenha bondade. Muito obrigado. Duas excelentes intervenções, de facto.
e que abrem uma janela para o futuro. Eu só queria introduzir um elemento. As janelas para o futuro começam geralmente pela cabeça das pessoas e pelas atitudes. Aquilo que a Damaris e o Francisco introduzem, acima de tudo, para mim, resumem-se ao seguinte: ou mudamos a nossa atitude, ou tudo isto não passará de um desejo que não se concretiza. Há uma grande distância entre aquilo que hoje fazemos e este sonho que nos foi trazido pela Damaris e pelo Francisco. O Francisco referiu, por exemplo, um instrumento da maior importância, que é o digital. Mas é apenas um instrumento. Para se utilizar o digital e criarmos a rede, que é fundamental criarmos entre as ilhas, entre os municípios, entre os diversos centros urbanos, é fundamental uma mudança substancial na atitude. O Francisco referiu um aspecto que é da maior importância, que é a juventude. Eu diria, não apenas a juventude, a relação entre as gerações. Eu pertenço a uma geração que não é a geração do digital. E tenho a consciência plena que, humildemente, para fazer aquilo que eu pretendo fazer neste momento e nos anos que tenho pela frente, eu preciso, como do pão para a boca, das gerações digitais cabo-verdianas. Eu não farei, eu ia dizer 1/10, eu não farei 1/100 daquilo que pretendo fazer ainda, se não for capaz de criar essa convergência com essas novas gerações cabo-verdianas que são as gerações do digital. Mas eu pergunto-me, os nossos autarcas estão disponíveis para fazer isso também? Mas não é só o digital, é o fomento empresarial. Nós, andando por Cabo Verde, por todas as ilhas, nós vivemos que, de facto, os cabo-verdianos, nós temos estado a trabalhar desde a independência, apoiando-nos naquilo que recebemos do período colonial, temos estado a trabalhar. Mas, infelizmente, muito daquilo que fazemos, com o passar do tempo, vai-se perdendo. Falta a manutenção e, sobretudo, falta colocar em cima daquilo que fazemos os elementos fundamentais de criação de riqueza que permitem com que aquilo que hoje fazemos reproduza e amanhã seja maior e muito maior do que aquilo que hoje fizemos. À semelhança do que acontece com outros países desenvolvidos. A mudança de atitude é o que me vem à cabeça depois de ouvir estas magníficas intervenções da Damaris e do Francisco. Estaremos disponíveis, todos nós, mas principalmente os nossos autarcas, para fazerem essa mudança de atitude fundamental para transformar o país, para tirarmos partido das oportunidades imensas que existem para Cabo Verde? É a interrogação que eu gostaria de deixar e que me foi suscitada, de facto, pelas magníficas apresentações. Muito obrigado. Muito obrigado, Inocêncio. Não sei se temos mais pedidos, mais 2 pedidos antes de passar aos oradores. Não temos? Se não temos, eu vou passar a palavra. Sim? Luís. Luís, eu queria só fazer uma intervenção muito rápida.
É assim, na última sessão, na sessão sobre governança municipal, uma jornalista fez ao primeiro-ministro uma pergunta que eu queria partilhar convosco e saber qual é a vossa perspectiva, como é que vocês reagiam a esta pergunta, que é o seguinte: a jornalista perguntou ao Sr. Primeiro-Ministro se essa forma de trabalhar, essa forma de planear de cima para baixo, se não estaríamos a pôr em causa a independência dos municípios. Portanto, o MPD tendo uma visão global do país que deriva de uma visão que vem dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, depois passa essa visão para a governança municipal, se não estaríamos a coartar a liberdade que os municípios deviam ter para elaborar os seus próprios planos e terem a sua própria visão. Queria só saber como é que vocês interpretam essa questão. Obrigado. Obrigado, Luís Carlos Silva. Se não temos mais perguntas, portanto, eu acho que temos Aquilino Varela. Liga o som. Tem o som desligado. Agradeço, mas eu não pedi a palavra. Peço desculpas se houver alguma. Ok. Muito obrigado. Não temos... Bom, se não temos mais... Luís Teixeira, passe primeiro para Damares, porque a Damares está com pressão de tempo, ela tem um avião para apanhar. Ok. Então, de imediato, Damares. Contamos com a compreensão do Francisco. Damares. Ok, obrigada e peço desculpas, efetivamente tenho um avião para apanhar. Eu vou fazer um bocado... Primeiro eu gostaria de referir-me a algo que o senhor Eugênio Inocêncio falou sobre a mudança das cabeças e da atitude. Há várias definições para a sustentabilidade, mas uma delas, e que eu gosto muito, é que a sustentabilidade refere-se às maneiras de pensar o mundo e às formas da sua prática pessoal, social e institucional. Eu acho que é muito importante eu me referir a isso aqui, porque um compromisso com o desenvolvimento sustentável requer uma mudança nas atitudes, na forma de implementação, nas relações entre as instituições, mas também nas relações entre as pessoas. Pessoas de diversos géneros, de diversas gerações, diversos credos e diversas idades, etc. Portanto, obrigada por relembrar essa parte aqui, Sr. Eugênio, que eu acho importantíssimo. Relativamente à imposição de uma agenda internacional, nacional, eu acho que entender a Agenda 2030 como uma agenda imposta é não entender o que é a filosofia da Agenda 2030. A Agenda 2030 tem uma história que vem dos ODMs e que foi uma visão do desenvolvimento muito centrada nos países em desenvolvimento e muito centrada nas decisões tomadas bottom-up, não, top-down, ou seja, de cima para baixo, onde o governo central mandava, e nós acho que temos experiência sobre isso no nosso país, e os outros faziam e executavam. A construção da Agenda 2030 foi dos processos mais participativos globalmente. Nunca houve um processo tão participativo como a construção à volta da Agenda 2030 e a construção de um consenso mundial e da visão que nós queremos como planeta. Isso é a parte filosófica da questão. A parte prática. Nós estamos num contexto onde a arquitetura financeira mundial exige certos compromissos com um consenso global. A Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável têm 17 objetivos com 100 e tal metas, e eu tenho a certeza, para quem conhece a agenda de objetivos, que os municípios hão de encontrar nestas 100 e tal metas, objetivos, etc.,
metas que se ligam às necessidades locais. A Agenda 2030 ou o PEDS não impõe, simplesmente orienta. Trata-se de um exercício democrático de desenvolvimento sustentável à escala global. E essa é a visão que nós temos que ter. Nós estamos num mundo em que nós nos retroalimentamos, estamos em sinergia com os demais e precisamos pertencer a uma escala global de desenvolvimento. Não estamos sozinhos, nem sozinhas aqui. Então eu diria que não é uma imposição, é uma guia, é uma orientação que permitirá os municípios e o desenvolvimento local estar no centro da agenda de desenvolvimento global. Muito obrigada. Muito obrigado. Foi a sua última intervenção, né? Sim, eu infelizmente eu acho que eu vou ter, senão eu perco o voo. Então, muito obrigado pela sua presença aqui, pela sua participação. Engenheiro Francisco, quer comentar as duas questões trazidas por Inocêncio e dos Cabos Silva? Obrigada, desculpa. Muito bem. Bom, não há muitas questões. Eu queria aproveitar essa oportunidade para dizer o seguinte. O doutor Engenheiro Inocêncio colocou um bocado o dedo na ferida. Descobriu uma ferida que eu não queria referir. Mas não é ferida, aliás, o essencial é que tem que haver uma mudança profunda. Tem que haver uma mudança profunda. Portanto, a questão essencial de saber é a seguinte: ganhamos ou não ganhamos com o alinhamento? Ganhamos, ou seja, as populações, o poder local. Cabo Verde ganha ou não ganha com o alinhamento entre o local e o central? Com o diálogo técnico e político. Todos ganham. Aliás, este ciclo autárquico provou que, efetivamente, nós ganhamos. Agora, do que foi o poder local até há bem pouco tempo, para o que será o poder local, a partir da aprovação da Agenda Estratégica de Desenvolvimento Sustentável de Cabo Verde, portanto, daqui para frente, tem que haver uma grande mudança. O poder local deixará de ser apenas um ator, local, entre outros atores, passará a ser o líder do desenvolvimento local. Portanto, o líder do desenvolvimento local. Se é líder do desenvolvimento local, significa que muita mudança deve ocorrer em termos do nosso ordenamento jurídico e institucional. Há descentralização a fazer, mas, sobretudo, há reforço de capacidades a fazer. E há novas responsabilidades que devem ser assumidas. Ou seja, as câmaras municipais não deverão, doravante, ver as empresas a nível do município como empresas que devem ficar à espera de incentivos que o governo dá, mas, sobretudo, como atores da economia local que devem beneficiar das facilidades, dos incentivos para o desenvolvimento das suas atividades, dos seus negócios. Por exemplo, não é? Portanto, há uma grande mudança que deverá operar-se de mero ator local a líder do desenvolvimento local, a líder, inclusive, do desenvolvimento a nível regional. Portanto, esta grande mudança que vai operar. E assim é uma mudança fundamental. Agora, se isto de cima para baixo, se isto não impor aos municípios uma agenda global,
Eu acho que a Damares já disse o essencial, não é? Eu só acrescentaria o seguinte: nós devemos agora ver qual é o processo, como temos estado a fazer. Portanto, os planos estratégicos municipais de desenvolvimento sustentável, que hoje já foram elaborados praticamente em todos os municípios cabo-verdianos, são elaborados no âmbito de plataformas de desenvolvimento local. Portanto, são essas plataformas que são muito representativas e que escolhem as prioridades. Agora, é difícil de encontrar prioridades que não entram, que não correspondem a um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Não é? Portanto, muito obrigado. O processo que nós temos a ter é um processo não de cima para baixo, mas de baixo para cima, é claro, com o devido alinhamento, porque desta forma o plano cumpre. Obrigado. Veja, a função essencial do plano é ser instrumento de diálogo técnico e político entre o poder local e o governo, entre o poder local e outros parceiros de desenvolvimento. E com isto, portanto, tudo fica facilitado para a mobilização de recursos e, sobretudo, para uma afetação eficiente dos recursos públicos. Bom, já estamos com mais ou menos 1h15 desta sessão. Não sei se temos mais perguntas. Não sei se algum participante quer mandar alguma pergunta por escrito. Também posso, se quiserem escrever no bate-papo alguma pergunta por escrito, depois posso transmitir ao orador, neste caso, porque a oradora Damares já não está connosco, penso eu. Não está. Bom, se não há mais perguntas, eu vou passar portanto, estava previsto como o engenheiro Francisco está aqui à minha frente, vou passar a palavra para fazer em jeito de conclusão, mas muito breve, engenheiro Francisco, temos que terminar mesmo, fazer, portanto, em jeito de resumo e encerramento, esta sessão. Engenheiro Francisco, queira concluir, não sei se... Deixa eu ver. Sim? Posso, sim. Para concluir mesmo. 2 minutos. Portanto, eu queria aproveitar para a título de considerações finais, dizer que a Agenda Estratégica de Desenvolvimento Sustentável de Cabo Verde, que vai ser brevemente concluída, representa, portanto, é agenda essencial para promover o desenvolvimento sustentável de Cabo Verde, mas, sobretudo, representa oportunidades importantes para o desenvolvimento local. Segunda nota final, é necessário, nós precisamos de uma nova geração de autarcas em Cabo Verde. E é para isso que seguramente o Movimento para a Democracia tem a sua plataforma autárquica. A plataforma autárquica para a democracia é para exatamente situar a sua bitola bem alto e para interpelar o poder local sobre os desafios do desenvolvimento sustentável. Portanto, requer uma nova geração de autarcas. Uma nova geração de autarcas que estejam comprometidos com o desenvolvimento da economia local, que esteja comprometido com a resiliência, uma nova geração de autarcas que esteja comprometido com o bem-estar das pessoas, que esteja comprometido especialmente com os jovens. E termino dizendo que a agenda estratégica requer efetivamente uma nova atitude da parte dos municípios, sobretudo das câmaras municipais, que devem passar a liderar, mas também representam oportunidades.
designadamente de oportunidades em termos de reforço de capacidades. E termino com este item. É necessário cuidar do reforço de capacidades a nível dos municípios. Eu termino com isto. Porque nos municípios cabo-verdianos, pelo menos 80% do pessoal é pessoal não qualificado. Isto absorve todos os recursos. E para isto, a reforma que deve ser feita, e para isso, no próximo ciclo, o governo de Cabo Verde deve apoiar o conjunto dos municípios de Cabo Verde a fazer uma reestruturação do pessoal para inclusive, eu digo com toda a franqueza, mandar para casa aqueles que têm que ir para casa, com indemnização ou com reforma antecipada, e criar espaço fiscal para que os municípios recrutem quadros, para que os municípios formem pessoal, para que os municípios se qualifiquem, porque só desta forma estarão em condições de assumir em pleno as competências em matéria de planeamento e gestão do território e de assumir a liderança do desenvolvimento local. E só desta forma estarão em condições de implementar o que o Sistema Nacional de Planeamento prevê, e inclusive a nova lei do Orçamento do Estado, que é a gestão orientada para os resultados. Portanto, é essencial o reforço de capacidades a nível local, e eu estou seguro que, com o percurso que os municípios fizeram até agora, com poucos recursos, primeiramente poucos recursos humanos, se houver reforço efetivo em termos de capacidades humanas, se houver com a efetiva modernização da administração municipal e com efetivamente uma nova geração de autarcas, com as atribuições municipais, mas com o desenvolvimento local, sim, nós podemos, o poder local será um verdadeiro acelerador da nossa caminhada para o desenvolvimento sustentável. Faço o voto. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Portanto, queria terminar em meu nome pessoal e em nome da Academia do MPD, agradecer a todos os participantes que estiveram a acompanhar através da plataforma Zoom, mas também nas redes sociais. Queria cumprimentar também o Francisco e a Damares portanto, tivemos aqui 2 brilhantes apresentações, também as pessoas que participaram com perguntas e, portanto, eu acho que vão sair daqui contribuições importantes para a plataforma autárquica do MPD, e estamos cientes que temos muitos desafios. Os próximos eleitos municipais estão cientes deste desafio que tem pela frente. Temos uma década pela frente e com muitos desafios, mas também, como vimos nas várias intervenções, com muitas oportunidades. Há muitas oportunidades para os municípios, para os governos locais. Resta-me agradecer mais uma vez e desejar-vos uma continuação de um bom dia. Até uma próxima sessão. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado. 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 Nós temos aqui a entrar perguntas, mas essas perguntas terão que ser encaminhadas para a próxima sessão. Nós teremos a próxima sessão na quarta-feira e desde já convidamos a todos a fazerem parte, a participarem desta sessão. Agradecemos aos conferencistas e informamos que nós, no final das 5 sessões, vamos produzir um documento que esperemos ser, como disse o Eugênio Vicêncio, que seja o abrir da porta para o futuro da visão para os municípios do MPD. Portanto, com isso, damos por encerrado esta sessão e com o convite aberto para a próxima sessão de quarta-feira. Obrigado a todos. Muito obrigado. Eu já mandei a minha apresentação, está bem? Eu já mandei a minha apresentação. Vou deixar aqui também o meu endereço eletrônico. Aqueles que quiserem mais elementos podem mandar uma mensagem que respondo.